Você já orou tanto que já não sabe mais o que dizer, enquanto o tempo parece zombar do seu desespero? Sei exatamente como você se sente. Essa frustração que corrói quando parece que todos recebem respostas menos você. Essa sensação de que Deus se esqueceu de você. Mas hoje quero revelar algo que mudará para sempre a sua perspectiva. Deus não vive no seu calendário. Ele opera desde a eternidade, onde pode ver o seu passado, presente e futuro de maneira simultânea. O que você chama de atraso, ele chama de tempo perfeito. O próprio Jesus nos ensinou essa verdade quando disse: "O meu tempo ainda não chegou." Até mesmo o Filho de Deus respeitava os tempos do Pai, porque entendia que há uma razão divina por trás de cada momento. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: "Confio no tempo perfeito de Deus para a minha vida." Que esta declaração seja o primeiro passo para uma nova compreensão do tempo divino. Vamos começar. Número 1. O seu relógio não pode medir os tempos de Deus. Você já se perguntou alguma vez por que parece que Deus demora tanto para responder? Por que o que para você é urgente, para Ele não parece ter a mesma pressa? Há algo que poucos entenderam profundamente, e é que Deus não se move no seu calendário. Ele não vive preso ao relógio que você carrega no pulso, nem ao cronograma que você planejou com seus planos e datas. Ele vive e age no Kairos, o tempo perfeito, o tempo divino. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 1: "Tudo tem o seu tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo." Este versículo encerra um mistério maior do que parece. Não está falando apenas do tempo cronológico, aquele que marca minutos, horas e dias. Está falando do Kairos, aquele momento preciso, exato, em que Deus decide intervir, se manifestar, alinhar o invisível com o visível. Enquanto você e eu nos desesperamos dentro do Cronos, o tempo humano, linear, o do relógio e dos prazos, Deus observa toda a sua vida de forma simultânea. Para Ele não existe passado, presente e futuro como para nós. Ele é eterno e o seu olhar abrange tudo. O que para você é um ainda não, para Deus pode ser um já está feito, só que ainda não foi revelado na sua dimensão. Deus não improvisa, Ele não se esquece, Ele não chega atrasado nem se adianta. Ele chega quando deve chegar. Mas entender isso exige uma transformação da sua mente e do seu coração. Porque a impaciência humana nasce de viver no Cronos, na ilusão do controle. Queremos que Deus haja no segundo exato em que sentimos que precisamos. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que muitas vezes Deus espera de propósito porque está orquestrando algo que você ainda não pode ver? Veja Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência incontável, mas se passaram anos antes que Isaque nascesse. E mesmo depois desse milagre, Deus continuou moldando a sua fé. Veja José. Ele sonhou que governaria, mas antes de chegar ao palácio, foi vendido, escravizado e preso. Foi atraso? Não. Foi Kairos. Porque no Kairos, Deus não apenas organiza as circunstâncias, Ele também transforma você para que seja capaz de sustentar o que está por vir. Toda vez que você pensa que algo atrasou, talvez o que aconteceu é que Deus está protegendo o que prometeu a você. Porque se Ele lhe desse antes do tempo, você poderia destruir. Se Ele abrisse uma porta sem ter curado o seu caráter, o próprio sonho poderia se tornar um fardo. Por isso, às vezes, Deus o guarda em espera. A eternidade não se rege pelas suas expectativas. O eterno não responde ao imediato, e isso é difícil de aceitar quando tudo nesta cultura grita agora, rápido, já. Mas Deus o chama para aprender a descansar no seu Kairos, não no seu Cronos. Porque no seu Kairos não há erro, não há acidente, não há acaso, só há propósito. E sabe de uma coisa? Quando você aprende a confiar no Kairos divino, o seu coração começa a experimentar uma paz diferente. Você para de pressionar a Deus,
Para de forçar os processos, para de temer o silêncio, porque começa a entender que o silêncio de Deus também fala. Às vezes, ele não diz sim, não diz não, nem sequer diz espere, simplesmente o deixa amadurecer na fé, para que quando o Kairós chegar você esteja preparado. O tempo de Deus não se mede com ponteiros nem com agendas, mede-se com propósito. Cada aparente demora esconde um alinhamento divino. Cada ainda não é uma semente plantada em uma terra que ele continua regando, mesmo que você não veja. Não meça a sua vida pelo que aconteceu ou não aconteceu. Meça pela fidelidade daquele que sustenta tudo, até o que você ainda não compreende.